aqui a última parte do assunto Missões dos Espíritos Desencarnados e Encarnados. Encontro com Kardec, um momento de estudo da doutrina espírita. Olá, sinta-se bem-vindo ao canal Espírita Fraterno, canal de estudo e divulgação espírita. Nós damos essa semana, como toda semana, prosseguimento à divulgação da doutrina espírita através do estudo do Livro dos Espíritos, no programa Encontro com Kardec 47, que é este programa desta semana. Nós vamos agora a continuidade, a finalização das questões do tema Missões, né, Missões dos Espíritos, da questão 578 à questão 584A. Eu espero que continue até o final do estudo. E esse estudo dessa semana, eu vou colocar aqui no final do vídeo, antes de terminar, evidente, um pequeno trecho de uma palestra de Haroldo Dutra Dias, um renomado palestrante, estudioso, espírita estudioso da linguagem hebraica, do aramaico, uma pessoa de extremo conhecimento, de uma forma geral, de todo o conhecimento bíblico e, fundamentalmente, da doutrina espírita, e que ele vai fazer alguns comentários sobre, numa palestra que proferiu, sobre exatamente o tema, a missão dos espíritos encarnados e desencarnados. É pequenininho, 5 minutos, 6 minutos, e certamente vocês vão ver, ele é muito mais didático, muito mais claro do que as colocações que eu possa vir a fazer aqui. Então, espera até o fim do vídeo, não deixe de acompanhar para você ver esse pequeno trecho da palestra de Haroldo Dutra. E eu preciso sempre lhe pedir que se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sininho de notificações, deixe aquele like e compartilhe o vídeo com outras pessoas para que também possam ter acesso à divulgação da doutrina espírita. E isso nos ajuda bastante a divulgação de uma forma geral com o YouTube. E não esqueça de fazer, como eu sempre digo, a sua prece inicial pedindo a presença de bons espíritos e do seu mentor espiritual, seu anjo guardião, para que acompanhe junto conosco esse estudo e nos tragam boas vibrações. E ao final, evidentemente, fazer também a prece final. Vamos ao estudo agora? Capítulo 10. Ocupações e missões dos espíritos. Perguntas 578 a 584A. Poderá o espírito, por própria culpa, falir na sua missão? Sim, se não for um espírito superior. Que consequências lhe advirão da sua falência? Terá que retomar a tarefa, essa a sua punição. Também sofrerá as consequências do mal que haja causado. Pois, se é de Deus que o espírito recebe a sua missão, como se há de compreender que Deus confie missão importante e de interesse geral a um espírito capaz de falir? Não sabe Deus se o seu general obterá vitória ou se será vencido? Sabe-o, acreditai. E seus planos, quando importantes, não se apoiam nos que hajam de abandonar em meio à obra. Toda a questão para vós está no conhecimento que Deus tem do futuro, mas que não vos é concedido. O espírito, que encarna para desempenhar determinada missão, tem apreensões idênticas às de outro que o faz por provação? Não, porque traz a experiência adquirida. Certamente desempenham missão os homens que servem de faróis ao gênero humano, que o iluminam com a luz do gênio. Entre eles, porém, alguns há que se enganam, que de par com grandes verdades propagam grandes erros. Como se deve considerar a missão desses homens? Como falseadas por eles próprios. Estão abaixo da tarefa que tomaram sobre os ombros. Contudo, necessário se faz levar em conta as circunstâncias. Os homens de gênio têm que falar de acordo com as épocas em que vivem. E assim, um ensinamento que pareceu errôneo ou pueril numa época adiantada, pode ter sido o que convinha no século em que foi divulgado. Veja bem,
qualquer um pode falhar em qualquer tarefa que tenha. Não apenas a questão das missões. Os espíritos benfeitores nos deixam isso muito claro. De uma forma geral, qualquer um pode falhar. Você, inclusive na sua casa, em qualquer tarefa que você venha realizar, no trabalho que seja, você pode falhar, sem dúvida nenhuma. Só que essa sua falha, no que você se comprometeu a fazer, no caso de uma missão ou no caso de uma tarefa doméstica, o que você se comprometeu a fazer, se você, nessa falha que você teve, da interrupção do que você estava fazendo, vier a atingir alguém, se isso prejudicar alguém, de alguma forma você vai ter que reparar, não vai? Então, da mesma forma, o missionário, as missões que nós temos aqui na Terra, que nós trazemos essa função, essa tarefa de realizar aqui, podemos errar sim. Nessas funções podemos errar, podemos falhar, podemos desistir e muitas vezes a gente acha que está, ou entende que está acima da nossa possibilidade, sem dúvida nenhuma. Agora, o que nós precisamos fazer é ter sempre o cuidado de não prejudicar alguém. Se nessa missão a gente prejudica, a gente de alguma forma vai ter que reparar isso, ou nessa ou em outra vida, de qualquer maneira. Porque uma coisa é fato, Deus sabe quem vai e quem não vai errar. Então ele não dá uma missão para um reencarnante em que ele sabe que ele não vai completar. Isso não acontece. Ele até, veja, se a gente imaginar assim, se isso acontecer, significa que Deus não sabe de todas as coisas. E não é assim. Deus sabe de tudo, de todas as coisas. E a gente não consegue nem compreender essa amplitude. Então, se a gente tem uma missão e falha, ou alguém falha, é porque teve o livre-arbítrio de falhar e que Deus já sabia que falharia. E de alguma forma, essa missão vai ser assumida por outra pessoa. Nós falamos isso, outro encarnado, falamos isso no estudo anterior, inclusive, que quando há uma falha, alguém retoma aquela tarefa para dar continuidade àquele que infelizmente falhou naquele sentido. Não tenha dúvida disso. Nós temos, assim, a gente sempre acha que missionário é alguma coisa do outro mundo, né? Que é um sujeito assim absurdo e que não vai falhar. Então, vou dizer a vocês aqui o exemplo de Chico Xavier. Quantas vezes Chico teve um momento de falha? Ele não estava no avião e chamou Emmanuel dizendo que estava com medo de morrer? Isso pode acontecer. Isso acontece com todos nós. Aconteceu com ele. E aconteceu em outros momentos também em que ele fraquejou, sem dúvida nenhuma que ele fraquejou. Porque estava numa missão, mas era um espírito tão elevado que, inclusive apoiado pelo seu mentor, que era Emmanuel, ele conseguiu passar por aquela prova, ou aquele momento ali de talvez desistência, de fraqueza, e continuou na sua missão. Cara, nem todo mundo é missionário como Chico Xavier, nem todo mundo é missionário como Divaldo Franco. Agora, achar que eles não falham, que eles não erram, de alguma maneira, não vêm a fraquejar, isso não pode ser. Mas vamos continuar o estudo, que mais adiante ainda vai ter a palestra do Haroldo Dutra. Vamos lá. Pode-se considerar como missão a paternidade? É, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É ao mesmo tempo grandíssimo dever e que envolve mais do que o pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que de formar o caráter de seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes desta queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. São responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram? Não. Porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa, e tanto maior o mérito dos pais se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Se um filho se torna homem de bem,
não obstante a negligência ou os maus exemplos de seus pais, tiram estes daí algum proveito? Deus é justo. De que natureza será a missão do conquistador que apenas visa satisfazer a sua ambição e que, para alcançar esse objetivo, não vacila ante nenhuma das calamidades que vai espalhando? As mais das vezes não passa de um instrumento de que se serve Deus para cumprimento de seus desígnios, representando essas calamidades, um meio de que ele se utiliza para fazer que um povo progrida mais rapidamente. Nenhuma parte tendo na produção do bem que dessas calamidades passageiras possa resultar, pois que visava um fim todo pessoal, aquele que delas se constitui instrumento tirará, não obstante, proveito desse bem? Cada um é recompensado de acordo com as suas obras, com o bem que intentou fazer e com a retidão de suas intenções. Os espíritos encarnados têm ocupações inerentes às suas existências corpóreas. No estado errante ou de desmaterialização, tais ocupações são proporcionais ao grau de adiantamento deles. Uns percorrem os mundos, instruem-se e se preparam para a nova encarnação. Outros, mais adiantados, se ocupam com o progresso, dirigindo os acontecimentos e sugerindo ideias que lhes sejam propícias. Assistem os homens de gênio que concorrem para o avanço da humanidade. Há os que encarnam com uma missão de progresso, enquanto outros tomam sob sua tutela os indivíduos, as famílias, os agrupamentos, as cidades e os povos, dos quais se tornam anjos da guarda, gênios protetores e espíritos familiares. Outros, finalmente, presidem aos fenômenos da natureza, de que se fazem os agentes diretos. Os espíritos vulgares se intrometem em nossas ocupações e diversões. Os espíritos impuros ou imperfeitos aguardam, em sofrimentos e angústias, o momento em que Deus lhe proporcione os meios de se adiantarem. Se praticam o mal, é pelo despeito de ainda não poderem gozar do bem. Bom, inicia essa parte das questões falando sobre os pais. Nós temos dito isso frequentemente, a responsabilidade que os pais têm na educação dos filhos. Então, nós podemos dizer ali o seguinte: nós temos 3 casos. Tem o exemplo o bom exemplo que resulta num mau comportamento do filho. Esse é um fato. A responsabilidade nesse caso é do filho, dos filhos, que seja, porque o exemplo foi dado e os filhos enveredaram por um caminho, por sua livre vontade, que não foi o do exemplo dos pais. A segunda seria o mau pai, o mau exemplo dos pais e o bom resultado na vida dos filhos, do exemplo dos filhos. Nesse caso, é uma questão de justiça divina, porque os pais erraram, mas aquele espírito que tem a livre vontade de seguir a sua vida, o livre-arbítrio, ele continuou na senda do bem, mesmo tendo o exemplo mau dos seus pais, dos seus tutores. E tem o mau resultado que gera o mau resultado. O mau resultado dos pais, quer dizer, o mau exemplo dos pais, que gera o mau resultado para os filhos. Aí os dois têm a responsabilidade e um comprometimento acima de tudo ali, que vão ter que reparar de alguma forma, vai ter que reparar. Agora, uma coisa é fato: ninguém vem ao mundo para fazer o mal, ninguém reencarna para fazer o mal. As pessoas só reencarnam para fazer o bem. Isso é fato. Inclusive ali o texto do conquistador. Se um conquistador ele vem com uma missão, e seja de levar aquele povo à elevação daquela nação, o que seja, e ele falha, de alguma maneira, aquilo pode ser usado como uma prova para aquela nação, para aquelas pessoas se evoluírem, e de alguma maneira aquele conquistador vai ter que reparar isso. Isso é o que nos dizem os bons espíritos, sem dúvida nenhuma. Vamos ver agora a palestra do Haroldo, já no final do nosso encontro de hoje. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes.
mais gerais e importantes. Então aqui tem 2 critérios para categorizar as missões. O primeiro é de generalidade, porque tem gente que nasce com uma missão no bairro dele. Ele encarna, o bairro está de um jeito. Quando ele desencarna, mudou o bairro. E isso não é pouco. Tem pessoas que encarnam com a missão numa cidade. Tem outras com uma missão em um estado. Outras com uma missão num país. Outras com uma missão num continente. Outros com uma missão no planeta. E mesmo assim, missão no planeta na área médica, na área da arte, na área da literatura, numa área específica da ciência. Mas tudo é missão. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa ou o que instrui. Porque a pessoa que nasceu com um pedacinho de terra e planta macaxeira, nasceu com uma missão de ser agricultor. Como aquele que nasceu com a missão de ser professor, ou aquele que nasceu com a missão política a ser desempenhada na esfera do poder. Mas são missões. Tudo na natureza se encadeia. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência. Então aqui tem uma lição que está guardada aqui nas entrelinhas. O primeiro resultado concreto da missão é a depuração espiritual do missionário. Essa é a primeira coisa que acontece, gente. Por isso que o missionário sofre tanto. Porque o primeiro trabalho da missão dele é depurar-se. Fica assim, amigo, amiga, você está nascendo com uma missão. Vai ser professor no sertão. Aí a pessoa pergunta assim: nossa, Jesus tem alguma coisa contra mim? Tanta dificuldade, o salário baixo, sem recurso. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. O primeiro objetivo dessa missão é depurar você. Em segundo lugar, e não menos importante que o primeiro, é você cooperar no encadeamento dos desígnios da providência. Cooperar nos desígnios da providência. E aí, cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Questão 573 do Livro dos Espíritos. Então você vê um espírito nascendo com uma missão na área da medicina e chegando no mundo espiritual como um suicida. E a mãe dele nascendo com a missão de ser mãe, de educar, casa. O marido tem 2 amantes. O filho, envolvido nas facilidades materiais, morre, desencarna pelas portas do suicídio indireto. O pai
vai para o umbral depois que desencarna com as duas amantes, é claro. O filho também vai para o umbral porque foi suicida indireto, e a mãe vai para uma esfera superior a nosso lar. Qual é a missão mais importante? Sabe qual é a missão mais importante? É aquela que você cumpre. A missão mais importante não é a que você recebe. A missão mais importante é aquela que você cumpre. Porque tem gente que recebe uma missão grandiosa, vem aqui e falha. O outro recebe uma missão que aos nossos olhos é menos importante e cumpre, e vai para uma esfera superior. Humberto de Campos tem um caso curioso. Um palestrante, esse dia eu fiquei até com um pouquinho de medo, eu confesso. Humberto de Campos tem hora que dá medo na gente. Ele fala de um caso de um palestrante que desencarnou. Eu já fiquei preocupado. E aí, e adivinha, o palestrante chegou e não chegou bem. Chegou numa situação difícil, complicada. E falava bem, viu? Nossa, falava bem. O palestrante bom. Humberto Campos até elogia, não dá um nome fantasioso, mas falava bem, mas bem mesmo. Cada palestra linda. E aí chegou no mundo espiritual numa situação difícil, e veio uma entidade luminosa acolhê-lo, e dizendo assim: meu amigo, eu tenho uma gratidão tão grande por você. Ele olha para ele, palestrante, aquela luzinha pequenininha, luzinha apagada, opaca, e olha aquele espírito iluminado, fala: gratidão comigo? Por quê? Olha, suas palestras me ajudaram tanto. Ele fala: como? Suas palestras mudaram a minha vida. Ele ficou intrigado com aquilo, perguntou para o espírito protetor dele: mas o que está acontecendo? Está dizendo que as minhas palestras ajudaram ele? Ele falou assim: meu amigo, é porque enquanto você falava, ele fazia. Você falava, ele ouvia e fazia. Então tem esse aspecto que eu gostaria de ressaltar no livro dos Espíritos. O que é uma missão? Para que a gente não tenha a fantasia de que missão é privilégio, missão é imunidade à dor, missão é destaque. Não, missão é trabalho. Trabalho. Encargo. E quanto maior a missão, maiores os sofrimentos ligados a ela, maiores as dores, maiores as decepções você vai viver. Por quê? Porque a missão primeiro depura o missionário, faz com que o missionário progrida, simultaneamente, não menos importante, cumpre uma função nos desígnios de Deus. Então não tem mágica. A vida não acontece num passe de mágicas. A vida se desdobra. Se desdobra. Como assim se desdobra? No livro dos Espíritos, eu não vou dizer o número da questão. Os Espíritos dizem assim: ninguém reencarna com a missão de praticar o mal. Tá bom, 390. Ninguém encarna com a missão de praticar o mal. Então o que acontece? A pessoa encarna com a missão de casar, ter 3 filhos, aí ele vai e abandona o lar. Fica a mulher ou o marido com os 3 filhos. E aí?
E agora? E agora? Tem mais Deus para dar que o diabo para carregar. Aí vem alguém e assume a missão daquele que abandonou. E cumpre. Ou seja, a vida se desdobrou, a vida se desvelou, não tem mágica, não tem garantia de que alguém que recebeu uma missão vai cumpri-la integralmente. Muito bem, pessoal, mais elucidativo do que Haroldo Dutra, difícil, né? É realmente um nível bem diferenciado. Muito obrigado por ficarem até aqui, eu espero que tenha sido de bom proveito para todos. Não esqueça de fazer a sua prece final, agradecendo a oportunidade de termos essa divulgação da doutrina através do estudo, e eu espero encontrá-los na próxima semana, onde nós vamos começar o capítulo que fala dos 3 reinos. Muito obrigado por estar até aqui, fiquem na paz.